Olá, boa tarde. Tá tudo bem por aí? Que bom ver você aqui hoje nessa tarde especial. Você, alguma vez, você já entendeu errado uma palavra? Já? Já aconteceu você entender errado? A pessoa lhe falar uma coisa e você pensar que é outra? Já aconteceu com você isso? Uma pessoa que eu conheço, que não é brasileira, ela era de outro país, no país de língua inglesa, e ela veio para o Brasil e estava aprendendo a falar português, se dedicando ao máximo a falar português, e ela foi em um determinado lugar, e alguém ofereceu para ela um suco, né? E a pessoa falou bem assim: você aceita um suco de aipim? Pelo menos foi isso que ela entendeu. Aí ela ficou assim, macaxeira, mas alguém me falou que em outra região, o nome de macaxeira é o quê? Aipim. Ela falou, então deve ser algum suco de macaxeira. Não conheço, mas deve ser bom. E aí, a pessoa, eu aceito o suco de aipim. Aí a pessoa deu o suco de aipim para ela, era um suco assim com um líquidozinho, meio esverdeado. E ela pegou, deu uma talagada só. Comeu zambeta assim um pouco. Depois ela veio entender que na verdade ela não tinha entendido direito. Era uma caipirinha. E ela entendeu aipim. E às vezes acontece isso na nossa vida, não é? Você acha que é uma coisa e é outra. Por isso que hoje nós estamos aqui com o nosso dicionário bíblico, que é uma forma de nós entendermos corretamente, à luz das Escrituras, o que Deus e como Deus define certas coisas na sua palavra. Inclusive, você recebeu sua meditação, todo mundo com a sua meditação na mão? Aqui na capa da sua meditação, tem, se você pode perceber, tem 7 espaços aqui, ó, um balão, um quadrado, um retângulo, um quadrado de novo, um retângulo, um balão, um balão. Qual é a instrução? Você está enxergando isso aí? Nós vamos trabalhar hoje 7 definições do nosso dicionário. Significa que você vai escrever cada definição em cada espaço desse, aleatoriamente. O espaço que você achar melhor. Deu para entender? Tranquilos? E qual será a nossa primeira definição de hoje, do nosso belo dicionário bíblico? Você pode ler comigo? O que está escrito aqui? Palavra de Deus. Então você já pode anotar aí, na sua capa, Palavra de Deus. Qual é a definição do nosso dicionário bíblico sobre Palavra de Deus? A definição é: o que Deus fala por meio da Bíblia. Essa é a definição de Palavra de Deus. O que Deus fala por meio da Bíblia. Essa é a definição. Inclusive você já pode anotar aí. Tudo que Deus tem para falar para você está revelado na sua palavra, chamada Bíblia. Quando o livro de Apocalipse fechou ali, escrito pelo apóstolo João, nós cremos que se fechou a revelação de Deus para a humanidade. Isso significa que todas as coisas que Deus tem para falar para você, Ele tem revelado por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, por meio dessa palavra. Essa é a revelação de Deus para mim e para você.
O que é que isso significa? Significa que se de repente alguém vier falar para você bem assim, como é muito comum nos dias de hoje em alguns lugares: eu recebi uma palavra de Deus para você. Deus está dizendo que você tem que fazer isso. Deus está dizendo que você tem que fazer aquilo. Primeira coisa que você tem que fazer é vir conferir na Bíblia, na revelação de Deus para mim e para você. Se bater com o que a Bíblia fala, ok. Se não bater com o que a Bíblia fala, significa que não é a revelação de Deus para mim e para você. Alguns anos atrás, um amigo meu de infância, eu passei um tempo, nós crescemos juntos, depois nós se distanciamos pelo fato de morarmos em um lugar diferente depois. E depois de uns 15 anos sem se ver, eu tive a oportunidade de vê-lo novamente, foi tão bacana encontrar com ele. E o que aconteceu? Eu descobri que ele tinha se convertido numa igreja aqui de Manaus. E o que aconteceu com ele? Ele estava lá na casa dele, um oficial de justiça bateu na porta dele dizendo bem assim: meu querido, seu pai faleceu, ele tinha sido criado com a mãe, você é o único filho registrado, e o seu pai deixou uma herança para você de 12 milhões de reais. Você queria receber uma herança dessa? E ele recebeu esse valor. E o que aconteceu? Lá onde ele estava, na igreja onde ele frequentava, uma pessoa, dizendo em nome de Deus, chegou para ele e falou bem assim: Deus está me falando que a sua prosperidade está em tal lugar. Não vou nem citar o nome da cidade, que pode ter alguém aqui de lá. E ele, sem entender sobre o que é a palavra de Deus, entender que a palavra de Deus, que a revelação de Deus está toda aqui, ouviu aquela pessoa e foi embora. E lá naquele lugar ele se perdeu, lá naquele lugar ele se prostituiu, e depois de 3 anos ele perdeu toda a fortuna do seu pai. E no dia que eu estava conversando com ele, ele estava mais pobre do que quando ele tinha recebido a herança. Foi quando os olhos dele se abriram, e ele falou: eu caí numa roubada. Uma pessoa falou para mim em nome de Deus, e eu não fui conferir na Bíblia. Eu não fui conferir na revelação que Deus tinha feito para mim. Então, qual é o significado de palavra de Deus? Repita comigo. Por favor, não entendi. É o que Deus fala por meio da? Deus fala por meio da Bíblia. Isso é a palavra de Deus. E isso abre um espaço para a gente entrar numa segunda definição muito importante. Você pode ler comigo? Vontade de Deus. Você pode escrever aí na capa: vontade de Deus. Qual é a definição de vontade de Deus? É fazer o que está na mente de Deus. É fazer o que está na mente de Deus. Você pode repetir comigo? É fazer. Você pode definir aí, na sua capa. Essa é a vontade de Deus. E a Bíblia, ela começa com definições preto no branco. Exemplo. 2 Coríntios 6,14, a Bíblia fala que não há união entre os filhos de Deus e as pessoas que não têm Deus. Deus já nos fala sobre isso. Deus já fala que você não deve casar com uma pessoa que não tem o Espírito dele. Isso vai te trazer problema. Isso significa que se aparecer alguém para você, que pode ser a melhor pessoa do mundo, para casar com você, mas se você não tem, se a pessoa não tem o Espírito de Deus, você não precisa nem orar, você não precisa encostar, porque a revelação de Deus já lhe falou. Alguns meses atrás, eu tenho uma pessoa que eu conheço,
que gosta muito de mim, e é uma pessoa muito rica mesmo, uma pessoa milionária. E uma vez numa conversa com essa pessoa, uma conversa uns 2 meses atrás, essa pessoa chegou comigo e falou bem assim: Kelson, qual é o negócio da tua vida? Qual é o teu sonho de negócio? A pessoa falou para mim. Aí, como estava numa conversa amistosa, eu conversei com ele, falei o que era, falei com isso, com aquilo. Sabe o que ele falou para mim? Se você quiser, pode meter a cara nesse negócio que eu financio tudo. Você entra com o trabalho e eu vou entrar com o dinheiro que você precisar. Olha o que ele falou para mim. E era uma coisa muito rentável para mim. Mas aí eu pensei, não precisou nem eu orar, não precisou nem eu consultar, porque a Bíblia já me fala, ele não tem Cristo. A nossa linguagem não é a mesma, uma hora ia dar problema. Você não tem que ter sociedade com pessoas que não falam a mesma língua que você, porque Deus já tinha me avisado isso antes. E eu sutilmente conversei com ele, fui escorregando, para não chocá-lo, e eu recusei. Não precisei orar, não precisei consultar ninguém. Por quê? Porque a revelação de Deus, a sua palavra já tinha me alertado o preto no branco. Exemplo. Peso justo. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11. Provérbios fica bem no meio da Bíblia. Provérbios, capítulo 11, fica depois do livro de Salmos. Provérbios, capítulo 11, verso 1. A Bíblia diz bem assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Preto no branco. O que Deus está dizendo aqui? Qual é a vontade dele? Que você tenha uma vida justa. Então, se aparecer um negócio para você, uma situação para você, que você precisa fazer uma gambiarra, que você precisa fazer um negócio às escuras, que você precisa romper a lei, você não precisa nem orar, você precisa nem consultar ninguém, a Bíblia já te fala sobre isso. A Bíblia já te fala que os pesos injustos é abominação para Deus. Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão me entendendo? Então é importante que a gente entenda que a vontade de Deus na Bíblia tem situações que é preto no branco. Emprestar dinheiro, exemplo. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, aí vai um pouquinho para frente, capítulo 22. Verso 7. Provérbios 22, verso 7. Olha o que a Bíblia fala. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E a Bíblia fala que a gente não deve ser escravo de ninguém, a não ser de Cristo. Então você, quando pede dinheiro emprestado, você fica escravo daquela pessoa que você emprestou. Então viva dentro da sua realidade. Você não precisa nem orar se é da vontade de Deus emprestar ou não. A Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia já te desaconselha a emprestar. Entendeu? Então, existem N palavras de Deus na Bíblia que é preto no branco, e você consulta e Deus te responde. Eu poderia passar a tarde e a noite aqui conversando com você sobre conceitos de Deus preto no branco. Só que existem umas situações assim, ó. Tem 2 rapazes para você se casar. Digamos que você seja uma menina muito disputada. Tem 2 rapazes para você se casar. Os 2 são crentes. Os 2 têm o Espírito Santo. Os 2 são bacana. E aí, qual é a vontade de Deus? Deus não fala que tem que casar ou com A ou com B. Você tem 2 empregos, 2 ofertas excelentes de emprego. A oferta A é muito boa, a oferta B é ótima. E aí, qual é a vontade de Deus? Número 3, você vai comprar um carro.
Eu compro um Prisma ou eu compro um Onix? Qual é a vontade de Deus? A Bíblia não responde isso. Naquela época não tinha nem Chevrolet. Mas hoje eu vou lhe dar 3 peneiras para você descobrir a vontade de Deus nessas áreas cinzas que Deus não revela. Ou seja, Ele fala por meio de princípios. Número 1, circunstâncias. Circunstâncias. Portas abertas e fechadas. Se você vai meter a cara numa situação e começa a acontecer muito problema, muito impasse, muita dor de cabeça, muito isso, você já tem que começar a desconfiar. E começar a perceber que talvez Deus não esteja naquele projeto. Muito atrapalho, muita confusão. Número 2. Procure conselheiros espirituais e sábios. A Bíblia fala aqui no livro de Provérbios que nos muitos conselhos há sabedoria. Procure conselheiros, pessoas espirituais. Você não vai procurar aquela sua amiguinha que vai responder aquilo que você quer ouvir. Procure pessoas sábias, pessoas neutras, pessoas espirituais, pessoas que amam você de verdade e que vão falar a verdade para você. Eu me lembro quando eu decidi casar, há 16 anos atrás, mais de 16 anos um pouco, eu namorava com a minha esposa, na época eu namorava com ela, e eu falei, cara, está na hora de casar. Aí cheguei com ela, perguntei se ela queria casar comigo, ela disse que queria, então eu já tinha a resposta da pessoa principal, né, que era ela. E eu suspeitava que Deus estava naquela decisão. Aí eu falei, mas a Bíblia fala que a gente precisa se aconselhar, então eu vou procurar conselhos. Quem é que me ama muito? Aí eu fiquei perguntando, quem que me ama muito e falaria a verdade para mim, hein? Aí eu olhei, primeira pessoa, minha mãe. Minha mãe me ama. Minha mãe me acha bonito. Aí, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, sabe a Rebeca? Ela falou, meu filho, vou casar com ela. O que a senhora acha? Meu filho, você já devia ter feito isso há muito tempo. Eu amo a Rebeca. A minha mãe trata a Rebeca melhor do que eu. Quando ela viaja, ela traz presente para a Rebeca e não traz para mim. Minha mãe é apaixonada pela minha mulher. Aí eu pensei, quem seria uma outra pessoa que eu deveria me aconselhar? Aí pensei, falei, o pastor Davi, meu grande amigo, meu grande pastor, uma pessoa que eu tenho um respeito como autoridade espiritual. Aí na época eu fui conversar com o pastor Davi, peguei ele no corredor, pastor, e tal, ele estava andando rápido. Eu falei, pastor, me diga uma coisa, um conselho rápido aqui. Você sabe que eu namoro com a Rebeca e tal? Ele, sim. E eu estou querendo casar com ela, o que o senhor acha? Ele, meu irmão, já era para te ter casado com ela. Falei, opa. E depois fui conversar com um grande amigo meu, que eu sei que fala a verdade para mim, que me ama, que quer o meu bem. E a resposta foi a mesma. E eu casei com a minha esposa, e a esposa é uma bênção na minha vida. Estamos 16 anos juntos. E hoje eu olho para elas, meus olhos brilham ainda. Quando você está na vontade de Deus, as coisas vão concorrer. E a terceira peneira, quando você tomar essa decisão te trará paz. A Bíblia fala no livro de Tiago, que a vontade de Deus, ela vem sem dúvidas, sem onda, sem variação, sem problemas. A bênção de Deus, ela vem limpa, vem descendo do Pai das luzes, como a Bíblia fala. E essa decisão te trará paz, você vai deitar a sua cabeça no travesseiro em paz. E isso é uma maravilha. Deus é maravilhoso. E com essas 3 peneiras, você entende aquelas áreas mais cinzas, aquelas áreas onde Deus não fala especificamente, mas princípios de Deus, que vão te ajudar a entender qual é a vontade de Deus. Inclusive, é importante que você anote o livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 Pedro 1, 3. A Bíblia fala bem assim:
O seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, nós temos tudo que precisamos para esta vida, nesta revelação aqui, ó, na sua palavra. Tudo que você precisa está aqui. Aqui tem resposta para os seus negócios, para a sua decisão de casar ou não casar, criação de filhos, relacionamento com a esposa e marido, decisão de amizade. Aqui fala bem assim, ó, você quer ter amigos? Mostre-se amigo. Aqui tem decisão para a saúde do seu corpo. Tem dica aqui para emprego, para entrevista de emprego. Tem dica aqui para você fazer muitos amigos. A Bíblia tem resposta para tudo que você imaginar. Agora você precisa mergulhar nessa revelação, porque ele nos fala no livro de Pedro que tudo o que precisamos para esta vida ele já nos revelou. E é importante que você conheça essa palavra e que você obedeça. E as suas decisões serão da vontade de Deus. Mas que para essa vontade de Deus aconteça, é necessário a gente entrar na nossa terceira definição. Você pode ler comigo o que está escrito aqui? Fé. Fé. Você pode escrever aí no balãozinho, fé. O que significa fé? Qual é o conceito de fé no nosso dicionário bíblico? É acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. É acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. Essa é a definição de fé. Você pode repetir comigo agora? Repita comigo. Isso é fé. Fé não é você fechar os olhos e ficar ali, ai, isso vai acontecer porque eu tenho fé, não. Isso é positivismo, isso é uma outra coisa, que não tem nada a ver com fé. Fé é você acreditar que o que Deus diz é verdade. Hebreus 11:1 fala bem assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tudo começa com fé, gente. Aí você pode estar falando bem assim, eu acho que eu não tenho muita fé. Não tenho muita fé. Você tem fé. E eu provo para você agora que você tem muita fé. Você está aqui nessa tarde significa que você tem fé. Porque você poderia estar na sua casa. Não é verdade? Mas você está aqui, e se você está aqui é porque você acredita que a palavra de Deus pode transformar a sua vida. Sabe o que é fé? Fé, eu digo que você tem fé, porque você entregou a vida para Jesus. Quem entregou a vida para Jesus aqui? Pronto. Você creu sem ver, porque você não viu Jesus morrer. Você não viu Ele ressuscitar, mas você creu. Você creu que Ele morreu para pagar o seu pecado, ressuscitou o terceiro dia para te dar uma nova vida, e isso é fé. Você creu sem ver. Inclusive a Bíblia fala, bem-aventurados que creram sem ver. E você creu em Jesus, é por isso que você está aqui. Você está aqui sentado hoje é um passo de fé, porque você acredita que esse momento é importante para a transformação da sua vida. Você tinha N caminhos a seguir, Espiritismo, Hare Krishna, sei lá mais o quê.
e você pela fé decidiu crer em Jesus, entregar a vida para Ele, entender que Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia para pagar o seu pecado, e que você precisa dele para um dia estar diante de Deus. Isso é fé. Você tem muita fé. Fé não é algo... Fé é racional, fé é crer naquilo, crer em Deus, mesmo que você não consiga enxergar. Isso é fé. E existe um versículo muito conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Nele crer. Inclusive, tinha um ditado, tinha como é que se fala? Um jargão que usava na minha adolescência, que era bem assim: e aí, bota fé? Lembra desse jargão? Bota fé nisso? Bota fé? Bota fé? Bota fé? Significa o quê? Você crê? Você acredita? Entendeu? Fé é você entender que agora você é uma nova criatura. E Deus está num processo de transformação da sua vida por meio do Espírito Santo, que nós vamos já falar sobre isso. E essa nova vida está lhe trazendo um novo comportamento. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que traía não trai mais. Isso é fé. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que vivia irado agora é um homem de paz. E é lindo ver essa transformação, porque isso é fé. Isso significa que você está entendendo o que é fé. Você está acreditando que essa palavra pode trazer transformação para a sua vida. Lá no meu grupo de oração, agora, está cheio de gente nova no meu grupo, cheio de gente nova. E nova que eu falo assim, nova no caminho com Deus, caminhando com Deus assim, de uma forma bem recente. E a gente começa a ver a mudança de vida na vida das pessoas, isso é fantástico. E você vê a transformação, o passo de fé que as pessoas estão dando, de acreditar que vai dar certo, que Deus está no controle. Isso é fé. Sabe o que é fé? Hoje, agora há pouco, fui visitar um grande amigo, que está numa UTI, está numa situação bem difícil, com uma doença ainda não diagnosticada. Mas conversando lá com ele confiante: não, Deus está no controle, eu estou bem, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem usado isso para trabalhar a vida de muitos. Isso é fé. É no momento da dificuldade você entender que Deus tem um plano para você, você nem está entendendo o que está acontecendo. Por que você está doente? Mas você crê sem ver. Vocês estão entendendo o que é fé, gente? Isso é fé. No livro de Efésios, capítulo 4, dos versos 22 a 24, a Bíblia diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, que são provenientes da verdade. É essa fé que nós estamos falando. E a fé, no livro de Tiago, ela vem carregada de uma ação. Fé sem ação é morta, gente. A Bíblia chama isso de obras. A fé, ela tem que ser carregada de ação, de obras. Você pode ter o melhor time, e esse time, se ele ficar simplesmente pensando que vai ganhar sem fazer nada, ele não ganha. Nós temos fé que vamos ganhar, mas se ficar sentado, nada acontece. Esse time precisa treinar, precisa montar uma estratégia, precisa ter a disciplina dos treinamentos para poder chegar à vitória, acreditar que vai chegar lá. A fé, ela é sempre movida por uma ação, por uma atitude. A Bíblia fala no livro de Hebreus sobre alguns heróis da fé. E um deles foi Noé. Noé, num contexto terrível da humanidade, Deus chegou para Noé e falou: Noé, eu estou muito triste com a humanidade.
e eu vou destruir a terra. Faça um grande barco, você vai salvar a sua família e os animais, e eu vou começar tudo do zero de novo. Agora você imagina isso, Deus falou isso para Noé num contexto terrível, num contexto que não chovia, não tinha chuva nessa época, e a Bíblia fala que Noé creu, e as pessoas viam e zombavam de Noé, porque ele estava fazendo um grande barco em terra, e a Bíblia fala que as pessoas zombavam de Noé. Ei, maluco, está ficando louco, rapaz, construindo um barco. E ali ele falava, eu creio, mesmo sem enxergar. Até que um dia, Deus deu o privilégio para ele enxergar e ver o plano de Deus na vida dele. A Bíblia fala de Abraão. Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus. Abraão vivia num contexto difícil, seu pai idólatra, Terá, que era o seu pai. O livro de Josué fala sobre isso. E Deus chegou para Abraão e falou, olha, sai da tua terra, deixa teus parentes, e eu vou te enviar para um lugar que você vai saber só quando chega por lá. E a Bíblia fala que Abraão creu. Abraão creu, saiu. Mesmo sem enxergar a terra para a qual iria, ele foi. E ficou conhecido como o grande pai da fé. E Deus tem honrado os seus filhos, os 3 amigos de Daniel, que não se curvaram diante de Nabucodonosor. Aquela atitude foi por fé. Eles acreditavam que Deus estava naquela situação. E Deus os honrou. Não é importante somente você dizer que tem fé. A fé ela vem acompanhada de ação. O livro de Tiago, capítulo 2, verso 17, você pode anotar essa referência. A Bíblia diz bem assim, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não é a quantidade nem a qualidade de fé, é em quem você deposita essa fé. É em quem está depositada essa fé, que é em Deus. Não estava nem no script aqui, mas deixa eu contar uma historinha para você que me passou agora. Alguns anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, ia ter o aniversário de uma congregação nossa, lá em Samaúma, Janoacá. Aí o pastor de lá convidou eu e mais 3 amigos para ir para tocar, ia ter um culto lá à noite, eles não tinham músicos lá, na época a gente tocava na igreja. E a gente falou, não, nós vamos tocar lá, vai ser legal, vai ser uma bênção, nós vamos. E a gente sempre ia para lá de barco, né? Só que de barco era uma viagem cansativa. E nós tivemos a seguinte ideia, 4 jovens meio malucos, né? Vamos de bicicleta. Olha que legal. E a gente saiu de bicicleta. Cadê a bicicleta? Ninguém tem bicicleta. Aí eu prestei uma, outro arrumou outra, outro comprou outra. E a gente seguiu. Saímos dali de trás, da Djalma Batista, da casa do meu amigo Mário Júnior. E pedalamos até a Ceasa. Quando a gente pedalou dali até a Ceasa, a gente já descobriu que ia ficar longe. Atravessamos a balsa. Chegou do outro lado, comemos um pastelzinho com um caldo de cana e pedala. Nós queríamos fazer a obra de Deus. E depois de pedalar, na época não tinha essas balsas, era uma estrada de barro terrível. Aí, cãibra em tudo que é lugar, acabou a nossa água, a gente foi sem preparado, sem água, sem nada. Totalmente imprudente a nossa atitude. Mas o que aconteceu? Lá pelo quilômetro 40, 41, BR-319 do lado esquerdo, já estava exausto, 1 da tarde, aquele sol de verão. A gente olhou do lado esquerdo, uma casa linda, uma fazenda com
um cercado na frente assim. Lá no fundo uma casa de madeira toda acabadinha, detalhada. Aqui um lago preto e uma jovem senhora lavando roupa lá. E nós chegamos lá, senhora, a gente está indo lá para Samaúma e tal, pedalando desde Manaus, só tinha que arrumar um pouquinho de água para a gente. Aí ela pegou, roubou um pet d'água assim para a gente. A gente estava pensando em pedir outro, vai em outro pet. Ainda deu um terceiro pet de água gelada para abastecer a nossa viagem. E foi uma viagem cheia de dificuldades. Mas para resumir a história, chegamos no local, trabalhamos ali, fizemos o culto, foi uma bênção, pessoas se converteram, mas na hora de voltar para Manaus, voltar de barco. Bicicleta em cima do barco, voltamos para Manaus. Depois de um ano, o mesmo pastor, a mesma igreja, o mesmo aniversário, a mesma data. Amigos, estão precisando de vocês, vocês vêm? Vamos. Só que um de nós já tinha prosperado, o Mário Júnior tinha comprado um Fusca. Vamos de Fusca. E eu pensei, Mário Júnior, aquela senhora foi tão bacana com a gente, ela foi tão importante naquele momento que a gente estava desidratado, cheio de cãibras, e ela nos salvou. Vamos levar um presentinho para ela? Vamos. Aí eu comprei uma lembrancinha, pé no Fusca, balsa, estrada. Falei, não tem errado, lado esquerdo, quilômetro 40, 41, do lado esquerdo, na beira da estrada, uma casa linda, toda acabada em madeira, bonitinha, um lago preto na frente, uma relva linda. E a gente foi, quilômetro 30, 35, 40, 45, 50, deu bobeira. Vamos voltar, voltamos e nada. Aí eu falei, Mário, vamos parar numa dessas tabernas de beira de estrada, que geralmente esses comerciantes sabem da vida de todo mundo, né? Paramos lá, tinha um velhinho lá, sentado. Amigo, vem um baré de garrafa aí. Pegou o Zé. Nós estamos procurando uma casa aqui no quilômetro 40 ou 41, do lado esquerdo. Assim, assado. Aí ele ficou olhando para mim. Olha, eu moro aqui há mais de 30 anos, eu nunca vi essa casa. Paramos no outro comércio, falaram a mesma coisa e passou. E aquilo ficou na minha mente. E depois disso eu fui diversas vezes para Janoca, diversas pela estrada, diversas. E aquilo se tornou um memorial para mim, porque eu nunca vi aquela casa. Há uns 2 anos atrás, e até o aniversário da igreja do Castanho, e aí o pastor de lá convidou o pastor Davi para pregar, o pastor Davi me ligou, quer ajudar para ti comigo? Eu falei, vou. E a gente foi junto. Atravessamos ali com uma lancha, pegamos um táxi. E eu olhando ali no banco de trás, era um memorial entre eu e Deus. Nunca tinha contado isso para ninguém, a não ser os meus amigos que estavam presentes. E eu ficava olhando ali, fomos lá, a igreja foi uma benção. Nós tínhamos contratado um taxista para voltar com a gente. Acabou o culto lá, foi uma maravilha, a gente voltou. Eu, o taxista, eu no banco de passageiro, o pastor Davi atrás. Aí à noite, aquela estrada reta, aquela monotonia da estrada, e eu lembrando de Deus, lembrando daquele meu memorial com Deus. E eu ia passando ali no quilômetro 40, eu falei, pastor, eu tenho uma história aqui. Aí contei essa história para ele. Só que eu estava contando para o pastor Davi, o motorista de táxi estava ouvindo aqui do lado, lógico. E o motorista falou bem assim, olha, desculpa interromper a conversa de vocês, mas eu trabalho aqui há mais de 30 anos, fazendo careiro, castanho, careiro. Eu conheço todo mundo aqui. E eu nunca vi esse lugar que você está falando. Deus, se for preciso, por meio da fé, em crer e fazer um trabalho, mesmo com os nossos erros, se for preciso, Deus monta um cenário para te ajudar. Se for preciso, Deus faz coisas incríveis para te proteger. Deus faz coisas incríveis quando você crê. Às vezes até de um jeito muito inocente, mas creia. Creia. E Deus pode fazer coisas sobrenaturais na tua vida.
Creia nessa palavra, acredite. Deus tem um plano para você. Deus se preocupou com 4 jovens imprudentes, montou um cenário incrível para salvar aqueles malucos, porque simplesmente aqueles 4 malucos amavam a sua palavra e amavam a Deus. Isso é fé. Vocês estão me acompanhando, gente? Fé é crer, acreditar no que Deus diz, mesmo que você não consiga ver. Isso é fé. E ela vem sempre acompanhada de obras. É importante que você entenda isso. O tamanho de Deus é enorme, é nele que você precisa depositar a sua fé. Não é por você, é pelo Deus que você tem. Pelo tamanho de Deus que você tem. E isso, para falar do tamanho de Deus, é importante a gente entrar na nossa 4ª definição do nosso dicionário bíblico. Você pode ler comigo? O que está escrito aqui? Trindade. Trindade. Amigo, cadê o combinado? O quadro? Por favor. Para nós entendermos essa parte, não, o quadro aqui, ó, o quadro, aquele combinado lá do quadro. Pode ajudar ele aqui a pegar o quadro aqui, amigo? Por favor. Coloca aqui em cima. Ok. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Nós vamos falar sobre a Trindade. O que é a Trindade? Trindade significa Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia fala que os 3 são um só. É difícil de entender? Não, não é difícil de entender, é muito fácil. Eu não sei por que os teólogos acham isso uma coisa, mas é uma coisa simples de entender, porque Deus, Ele deixou a sua marca. Deus revelou a sua marca na natureza, na sua criação, Ele deixou a sua assinatura em tantas coisas. Deus é um só, e é 3, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus imprimiu na natureza a sua trindade. Te dá um exemplo. Vamos falar do tempo, o tempo do ser humano? O tempo do ser humano é 3 em 1, passado, presente e futuro, 3 em 1. Vamos falar de espaço, largura, altura e profundidade, 3 em 1. Vamos falar da matéria, você que estudou aí química, próton, nêutrons e faz o átomo, 3 em 1. Deus está revelando o tempo inteiro o 3 em 1. Você já viu os estados da matéria? Você aprendeu lá na 5ª série, sólido, líquido e gasoso. Você consegue ver a água, você consegue ver o gelo e você consegue ver o vapor. 3 em 1. Você já ouviu falar em música? Música é composta de 3 também. Harmonia, melodia e ritmo, e forma uma bela música. Deus revelou a sua identidade na ciência. Basta você olhar. Basta você perceber. Deus a Bíblia fala que Deus é eterno no livro de Hebreus. Eternidade é aquela nossa primeira aula, onde tiramos daquela caixa aquela corda. Lembra na primeira aula que eu fui esticando até lá? Aquilo é a eternidade. Eternidade é um conceito de tempo enorme. A Bíblia fala que Deus é onipresente, significa que Ele está presente em todos os lugares.
A Bíblia fala que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, e que Ele é onipotente, simplesmente Ele pode tudo, porque Ele é Deus. O Espírito Santo é a parte de Deus que age diretamente na vida do crente. É Ele que permite o seu contato direto com Deus, é o Espírito Santo. Quando que você recebe o Espírito Santo? Abre a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios fica no Novo Testamento, já mais para o final da Bíblia. Livro de Efésios. Capítulo 1, verso 13. A Bíblia diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. A Bíblia fala que no momento que você crê, você recebe o Espírito Santo. Sem fenômenos sobrenaturais, sem barulheira. A Bíblia fala sobre isso. Inclusive, existe uma confusão muito grande sobre essa questão do Espírito Santo. Todo mundo acha que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. A primeira vez não foi. Abra a sua Bíblia no livro de João 20, 22. João 20, 22. João 20, 22. Só que Jesus tinha acabado de ressuscitar, ele encontrou com seus apóstolos, ele ia voltar para o céu, ia deixar o Espírito. E olha o que ele fala. Vamos ler a partir do 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai que me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aconteceu algum fenômeno? Nenhum. Essa foi a primeira vez que o Espírito Santo ficou de vez na terra, onde Jesus autenticou aquele momento. Características do Espírito Santo. Ele fala de Jesus. O Espírito Santo glorifica sempre a Jesus. É por meio dele que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor. É o Espírito Santo que convence você do pecado. É ele que convence que você é um pecador. É esse Espírito Santo que está dentro de você, que agora, quando você faz coisas erradas, na hora o Espírito Santo avisa. Avisa ou não avisa? Quando você está em erro, ele te incomoda, porque ele está dentro de você. É o Espírito Santo que transforma a vida das pessoas. Quando você aceita Jesus e recebe esse Espírito, é ele que traz transformação. Aquele que mente não mente mais. Hoje, de manhã eu cheguei cedo aqui na igreja. Saí 15 para as 7 de casa, 7 horas eu já estava aqui em frente, já entrando no carro. Aí na hora de entrar no portão ali principal da igreja, entre a Torquato, Tapajós e a igreja, aí para um carro na minha frente, bem na entrada. Aí estava eu e minha filha no carro. Aí eu falei, eu não vou buzinar. Não vou buzinar. E o cara patetando na frente do meu carro e um monte de carro atrás de mim. Aí minha filha, ai pai, buzina logo, buzina logo, buzina logo. Eu falei, não vou buzinar não. Estou na frente da igreja aqui. Aí o cara andou mais um pouquinho, aí eu andei mais um pouquinho.
Aí eu falei pra minha filha, eu não vou buzinar. Ela, buzina logo, pai, buzina logo. O cara, não satisfeito, engatou uma ré e veio pra... Aí eu buzinei, lógico, né? Buf, bate no meu carro. Aí, nessas horas, o velho homem quer voltar, né? Aí eu falei, sou uma nova criatura. E o Espírito Santo naquela hora falou comigo, você é meu filho, comporte-se. Porque eu não queria me comportar naquele momento. Entendeu? Comporte-se. Aí eu peguei, saí do carro, coloquei a mão no bolso para o cara não perceber que a minha mão estava fechada. Aí lá veio o cara, todo patetão. Ah, me desculpa. Bateu, né? Eu falei, não. Aliás, eu só pensei, tá? Bateu, né? Aí eu pensei, não bateu não. Aí eu olhei, deu uma batidinha, arranhou um pouquinho. Aí eu falei, rapaz, não vou discutir por causa disso não. Vou fazer meu trabalho, isso aqui não pode atrapalhar o meu dia, eu tenho aulas para dar. E vai servir até de exemplo na minha aula isso. Peguei, voltei para o carro, falei, não amigo, fica tranquilo. Ele pegou, foi embora. Era um Uber. Foi embora, eu também vim dar minha aula. Então, é esse espírito que nos transforma, que muda, que faz com que nós não sejamos levados mais pelas nossas emoções. Porque a minha emoção ali na hora era descer os cachorros em cima daquele cara. Entendeu? Mas o espírito controla. Isso é o mover do espírito na vida de alguém. Vocês estão me entendendo? É Ele que nos guia, é Ele que nos dá o discernimento para entender, para ver um problema lá na frente. É Ele que quando você olha uma situação assim, você já vê lá na frente a bronca. E você desvia o teu caminho. É Ele que te dá esse discernimento. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Quem é jovem aqui ainda não casou? Jovenzinho ainda não casou. É esse Espírito Santo que precisa agir na sua vida na hora de você escolher alguém. Entendeu? Você precisa do auxílio de Deus para perceber as coisas, para saber se aquela pessoa com quem você vai se envolver é uma pessoa que vai fazer o bem para você, que vai fazer você crescer, que vai cooperar com você, ou vai ser um atrapalho na sua vida. Muitas pessoas se atrapalham na vida porque não ouvem a voz do Espírito. A voz do Espírito está o tempo inteiro falando conosco, ou por meio de pessoas, ou por meio de circunstâncias, e às vezes a gente quer tapar os nossos ouvidos para o que Deus está falando. Acontece ou não acontece isso? É Ele que nos guia, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que naquela tua fraqueza Ele te torna forte, naquilo que você nunca imaginou fazer, por incapacidade, quando você se percebe, você se vê fazendo, porque Ele te capacitou, porque Ele te ajudou, porque Ele te orientou. Esse é o Espírito Santo, que habita em você. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Vamos lá? Isso é muito importante que a gente entenda o que é isso. Porque hoje tem muita conversa fiada no mundo afora sobre encher do Espírito. A resposta está no livro de Efésios, capítulo 5. Verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. A Bíblia diz bem assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí ele dá a receita, como é que se enche pelo Espírito.
falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você se enche do Espírito Santo se alimentando dessa palavra, salmodiando, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, isso te enche de Deus. A Bíblia fala que Deus habita nos louvores. Com uma vida de gratidão, voltada à gratidão a Deus, isso te enche de Deus. Indo para a igreja, fazendo bem ao próximo. São essas coisas que te enchem do Espírito, não é barulheira. Não é outras coisas, que eu não vou nem entrar em detalhes. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós produzimos os frutos do Espírito, que é, ele lista lá no livro de Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é estar cheio do Espírito, é quando você ama as pessoas, é quando você se torna mais paciente, é quando você é mais amável, quando você tem mais bondade, quando você se torna mais fiel, quando você se torna mais manso, e quando você tem domínio próprio, isso é o Espírito Santo. Hoje de manhã eu tive que exercitar o domínio próprio. Estava me controlando ali. E graças a Deus, Deus fez com que eu não saísse do prumo. Isso é estar cheio do Espírito Santo, não é outra coisa, gente. É exatamente isso. Estar cheio de Espírito é quando você ama muito. Quando você dá a vida pelos outros, quando você tem paciência, quando você é amável, quando você é bom, quando você é fiel, quando você é manso, quando você controla as suas emoções, você salmodia hinos, cânticos espirituais, você é agradecido, você vive em prol do outro, você vai à igreja, você dá graças a Deus. Isso é estar cheio do Espírito. E finalmente, Jesus. Jesus, Cristo, Filho, Messias, são nomes de Jesus. E a Bíblia se refere em contextos diferentes, dependendo do contexto. Jesus é o Filho de Deus, mas Ele é o Pai também, Ele é 3 em 1. Lembra que Filipe chegou para Ele, mas queremos o Pai. Ele, Filipe, eu estou aqui, eu sou o Pai, eu e o Pai somos um. Jesus foi o que morreu na cruz do Calvário, veio para a terra como homem, 100% homem, 100% Deus, para entregar a vida por mim e por você. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Deu para entender a Trindade? Deu? Agora a gente entra no próximo conceito do nosso dicionário. Você pode ler comigo? Ser humano. Hã? Não, agora não. Quem é o ser humano? O ser humano é a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus é o ser humano, é diferente de todos os outros animais. O ser humano é composto, olha como Deus deixa o seu rastro aqui, ó. O ser humano também é 3 em 1, você sabia disso? O ser humano, ele é espírito. Espírito é esse que habita em você, é a sua parte eterna, é a sua parte que vai existir pela eternidade, é o seu espírito. É o que se move em você.
É pelo Espírito que você se conecta com Deus. Lembra lá da lição de um com Deus, união de Espírito? É a parte que você é transformado imediatamente e permanentemente quando você aceita Cristo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus vem morar em você. Esse Espírito nunca morre. Deus, quando Ele olha para você, Ele olha pelo Espírito, Ele olha você perfeito, Ele olha você redimido por Cristo Jesus. E a Bíblia fala que existe uma outra parte do ser humano, que é a alma, ou coração. O que é a sua alma ou coração? É a sua psique, é a sua mente, suas funções mentais, suas emoções, suas volições, decisões, raciocínio, memória. Tudo que acontece no seu cérebro é essa parte. E é essa parte que precisa ser transformada. É essa parte que você luta para transformar, que são as partes das suas emoções, do seu raciocínio, das suas decisões. É essa parte que você fica lutando, que a Bíblia fala carne e espírito. Lembra que a Bíblia fala sobre isso? É nessa parte aqui que você precisa se conformar à imagem de Cristo. É aqui, ó. Quando a Bíblia fala coração, é aqui, ó. É isso aqui, ó. Lá no livro de Salmo, a Bíblia fala bem assim: o nércio diz no seu coração, não há Deus. Está dizendo, o burro diz no seu coração, Deus não existe. Ou seja, diz na sua mente, Deus não existe. Então, o coração é a sua mente. E é essa parte que está em constante transformação. E Deus vê o seu discipulador, o seu grande professor. E todos os dias Deus vem lhe ensinar por meio da sua palavra. E se vocês permanecerem firmes nessa palavra, obedecerem o que Deus diz, vocês serão os meus verdadeiros discípulos, a Bíblia fala. E você vai notar que agora você está na escola de Deus. E Deus vai te colocando no torno. A Bíblia fala que Ele é o oleiro. E Ele está fazendo esse vaso. E é Deus que está te pegando e te amassando, fazendo uma abinha aqui, fazendo um contorno aqui, aí queima um pouquinho, porque precisa de uma queimadurazinha para o cara se ajustar. É Deus que está te moldando, e vai te moldando. E Ele quer transformar o seu caráter igual ao caráter de Cristo. Nossa quarta aula de um com Deus, as 8 qualidades do caráter de Cristo. E essa parte é uma parte que precisa ser mudada, que precisa se conformar à imagem de Deus. Mas o ser humano também é 3, ó. Tem uma outra parte, chamada corpo. Corpo é essa parte que você está vendo aí, ó. Uns mais gordinhos, mais magrinhos, mais altos, mais baixos. Uns com cabelo preto, outros com cabelo cacheado, outros pintam o cabelo de louro. Ah? Esse é o seu corpo. Vamos falar um pouquinho sobre o seu corpo? Você precisa cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito. Você é o portador. Você consegue imaginar isso, gente? Você é o portador de Deus. Deus mora em você por meio do Espírito. Olha que loucura, gente. Deus vai habitar dentro de você. Você já imaginou isso? Isso significa que você precisa cuidar desse corpo. Qual é a mensagem que o teu corpo está passando? Quando alguém olha para você, o que as pessoas falam? Olha, aquele ali é um filho de Deus, aquela é uma filha de Deus. Ou então olha para você, poxa, aquela ali é uma filha do outro, né? Por isso que você tem que tomar cuidado com a roupa que você veste,
Qual é a mensagem que você está passando, com a roupa que você veste. Tudo isso você tem que estar pensando, gente. Vocês estão me acompanhando? Nós precisamos nos conformar à imagem de Cristo. E o seu corpo, ele está passando uma mensagem. Ou você, quando sai, você quer que as pessoas fiquem olhando para o seu corpo, menina? Hã? Outro dia eu estava dando aula para minha filha sobre discrição. Falei, minha filha, mulher bonita é mulher discreta. Mulher discreta, sabe? Uma roupa bonita, mas discreta. Isso é a beleza da mulher. Mulher que mostra muito vai atrair certos tipos de homens, que geralmente não vão ser bons para elas. Seja discreta. For fazer uma maquiagem, levezinha ali, discreta, bonita, discreta. Aí é que está a beleza, a discrição. E você é um representante de Deus. Ah, mas eu sou meio feiona, professor, eu sou meio feio. Gente, não existe isso. Não existe isso não. Fazer que nem outro dia um conhecido meu, ele é daqui do Amazonas, do interior do Amazonas, ele tem características indígenas bem fortes. E ele conversando comigo, ele, pô, aqui em Manaus eu sou meio feião, ninguém me quer. Ninguém me quer. Só que ele muito esperto, olha o que ele pensou, ele falou, rapaz, é o seguinte, eu estou indo para Curitiba, pedi conta do meu emprego, vou para Curitiba porque lá eu vou ser exótico. E geralmente o exótico, né, vai se dar bem. Gente, ele foi para Curitiba, arrumou um emprego e mandou uma foto para mim. Olha a minha gata aqui, professor. Arrumou uma mulher bonita lá em Curitiba. Olha aqui, ó. Aqui eu sou exótico, professor. Não existe gente feia, gente. Arrumou uma loura, ele falou bem assim, professor, as feias daqui são as bonitas daí do Amazonas. Eu não sei nem por que eu falei isso aqui, mas enfim. Isso significa que você tem que cuidar do seu corpo, com o que você se alimenta. Gente, eu quero despertar aqui nessa parte um espírito de pensadores. Porque eu vou falar uma coisa para você. No mundo existem poucas pessoas que pensam. Você sabia disso? Poucas pessoas são pensadores. E a Bíblia fala que os filhos de Deus têm que ser mais espertos do que os filhos das trevas. E eu quero acender a chama de você começar a pensar sobre certas coisas. Exemplo. Me diz uma coisa. Fumar maconha. Fumar maconha faz mal para você, sim ou não? Sim. Eu perguntei de manhã, quase poucas pessoas responderam. Eu falei, pô, deve ter um bando de maconheiro aqui. Né? Aqui está mais forte, eu acho que aqui está mais tranquilo, né? Fumar maconha faz mal, ok, faz mal. Fumar cigarro faz mal para o seu corpo? Sim. Mais forte, tem poucos fumantes aqui. Ok. Fumar maconha faz mal para você. Fumar cigarro faz mal para você, mas faça o seguinte. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 12. Na verdade, vamos ler o verso 12. 1 Coríntios 6, 12. A Bíblia fala bem assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei que nada me domine. Olhe para mim. Maconha faz mal para o seu corpo.
Fumar faz mal para o seu corpo. Ok. Mas existe um negócio deste tamanho, e deste tamanho, que tem um líquido preto dentro, e que quando você abre faz bem assim, ó. Tss. E tem um codinome Coca-Cola. Me diz uma coisa, Coca-Cola faz mal para o seu corpo? Opa, tem um pessoal aqui que disse que não. Coca-Cola faz mal para o seu corpo, sim. Mas por que pode tomar Coca-Cola e não pode fumar cigarro? Já parou para pensar nisso? Hã? Vamos deixar de ser legalista. Vamos ver a luz das Escrituras. Pessoal, olhe para mim. Silêncio, olhe para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Você pegar uma picanha assim, aquela parte bem gorda da gordura. Você comer aquilo não vai fazer mal? Sim. Mas picanha pode, não pode? A outra já dizia, não, a proteína é uma maravilha. O que eu quero despertar em você é o seguinte, ó. O que eu quero despertar em você é o seguinte, cuide do seu corpo. Porque existem muitas coisas que fazem mal para o seu corpo. Você precisa se exercitar. Você precisa ver a sua alimentação. Aqui no Amazonas é muito difícil de se alimentar bem. Não é? Mas você precisa procurar a sua alternativa. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Às vezes você tomar remédio que você compra na farmácia, vai fazer mais mal para você do que um cigarro, sabia? Tem remédio que prejudica muito a sua saúde. E você vira escravo daquilo. Então é o seguinte, se você toma coca, e você não pode passar um dia sem tomar coca, você está sendo escravizado. A Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixei escravizar por nenhuma delas. Tá? Então, cuide do seu corpo, faça exercícios, seja moderado, faça exercício. Tá? Isso vai fazer bem para o seu corpo. Vai fazer bem para você. Eu estou um pouquinho acima do peso, mas eu faço exercício quase todo dia. Jogo tênis umas 4 vezes por semana. Isso me ajuda. Se eu vou fazer um exame, está tudo bonitinho. Faça exercício. Cuide do seu corpo. Não seja escravo das drogas. Isso vai fazer mal para você. Isso vai destruir você. Tenha uma vida moderada. Qual é a mensagem que o seu corpo está passando? Tome cuidado com os seus olhos, gente. Os olhos que fazem parte do seu corpo. Principalmente você, homem. Você passou o período do carnaval todo em casa. Não, eu fiquei em casa, não fui para o carnaval, não. Ficou só lá na Globo, lá, só... Tome cuidado com o que você está vendo. Filmes, coisas que vão te inclinar para a escravidão sexual. Tome cuidado com isso. Vocês estão me acompanhando, gente? Sim. Eu não vou entrar em detalhes não, porque eu estou lidando com alunos inteligentes. Ok? Faça assim, ó. Mesmo que você não acredite nisso, faça assim, ó. Tome cuidado. Tome cuidado com seus olhos. Tome cuidado com o que suas mãos estão fazendo. Você quando está dirigindo um carro, preste atenção. Você quando está dirigindo um carro, e alguém lhe tranca no trânsito, e você coloca aquele dedo lá para o lado de fora, você não está glorificando a Deus com o seu corpo. O seu dedo, se você não sabe, faz parte do seu corpo. O marido, que quando se estressa com a mulher, vai lá e espanca a mulher, você não está glorificando a Deus com o seu corpo. Você está usando o seu corpo para machucar um semelhante, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cuidar do seu corpo é muito maior do que a gente imagina.
Cuide do seu corpo, cuide de você. Qual é a mensagem que o seu corpo está passando? Tudo que você for fazer, você tem que ver qual é a mensagem. O que você está querendo falar com aquilo? Glorifique a Deus com o seu corpo. E Deus vai lhe honrar e vai lhe abençoar grandemente. Número 6. Então, o ser humano é o quê? É corpo. Ok. O quadro, por favor, amigo. O ser humano é corpo, alma e espírito. 3 em 1, olha que legal. Agora nós vamos falar na nossa 6ª definição. Você pode ler comigo? Igreja. Anote aí lá na sua capa, igreja. Qual é o conceito de igreja? Pessoas seguidoras de Cristo. Isso é a igreja. Igreja são as pessoas, gente. Não é o prédio. Igreja não é esse prédio aqui. Quando as pessoas do Novo Testamento falavam que a igreja, essa palavra significa eclesia, elas não se referiam a um prédio, elas se referiam ao encontro das pessoas. A igreja são as pessoas portadoras do Espírito Santo. Esse prédio aqui é simplesmente um lugar que a gente chama de igreja instituição, que é a estrutura. Mas isso aqui um dia tudo vai queimar, gente. Isso aqui um dia vai desaparecer. A igreja somos nós. Se eu pegar essa turma todinha aqui, a gente for lá para um campo, no meio do mato, lá está a igreja, a nova igreja. Ah, eu sou lá da nova. Outro dia uma senhorinha encontrou comigo. Ela falou, o senhor é lá da nova, né? Toda assim, eu falei, eu sou lá da nova. Mas isso não quer dizer muita coisa não, dizer que é da nova. Ser da nova significa que você vive conduzido pelo Espírito de Deus. Não é vir para esse lugar. Entendeu? Não é vir para esse lugar. Igreja não é o prédio, igreja são as pessoas. Nunca esqueça disso. Quando as pessoas dizem, nós vamos à igreja. Mas no fundo, você deveria dizer bem assim, eu estou indo para um lugar onde a gente se reúne para louvar a Deus. Só que fica muito grande, né? A gente fala, vamos para a igreja. Igreja não é um evento. Igreja é um corpo de pessoas que agem para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. Isso é a igreja. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ali é a igreja. A igreja é lá no seu trabalho. A igreja é lá na sua vizinhança. A igreja é lá na sua escola, na sua faculdade. Para onde você for, você vai e leva, porque você é a igreja. É importante que você entenda isso. Que a igreja são as pessoas. A igreja não é a instituição, não é essa estrutura. Simplesmente a gente melhora essa estrutura porque a gente precisa de que pessoas se reúnam com determinado conforto para aprender sobre glorificar a Deus. Isso é a igreja. Tem gente que fala assim, hoje lá na igreja foi tão legal. Foi muito legal hoje lá na igreja. Como se fosse um espetáculo, mas não é. Igreja não é um show. Igreja é um lugar onde a gente destaca Jesus. Onde Deus é o centro. Onde nós nos reunimos para louvar e engrandecer o nome de Deus. Isso é a igreja. É na igreja que a gente tem comunhão, que a gente parte o pão, que a gente confessa os nossos erros uns para os outros, que a gente se alegra junto, que a gente se abençoa, que a gente come junto. Porque crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba, é ou não é? Mano, fazer dieta, eu te falo uma coisa, para mim é terrível fazer dieta.
E geralmente a gente começa uma dieta na segunda-feira, né? Não, a partir de amanhã, zero carboidrato, né? Zero carboidrato. Aí chega a segunda-feira, aí tu começa de manhã, toma um suco, né, sem açúcar. Aí no almoço come uma salada com um peito de frango grelhado. Aí chega a noite, um irmão da igreja, mano, é o seguinte, passa aqui em casa, que eu queria conversar contigo lá sobre a aula, a gente tem que fechar a aula, não sei o quê. Tá, tô passando aí. Aí eu vou lá para casa do Silvestre. Mano, aí eu chego lá. Olha, Kelson, eu vi que tu vinha para cá, eu comprei umas pizzas. Carol fez uma lasanha, aí ele tira uma Coca-Cola geladinha. Aí de sobremesa tem creme de cupuaçu. Aí tem açaí. Aí tu fica assim, meu Deus. Quanta infelicidade fazer essa dieta. Não é verdade, gente? E a gente come. Mas isso é igreja. Isso é bom. Isso é bom. Um dia o nosso corpo vai ser reformado completamente. Entendeu? Mas cuide do seu corpo, tá? Cuide do seu corpo. Isso é a igreja de Deus. E finalmente, você pode ler comigo? Irmão. O que é o irmão? Irmão, a definição de irmão, outra pessoa que é portador do Espírito Santo. São seus irmãos. Seus irmãos são as pessoas que portam o Espírito Santo, são seus irmãos. A gente conhece nossos verdadeiros irmãos pelos frutos que esses irmãos dão. Gente, olhe para mim, para de copiar, olhe para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, eu vou ter que falar isso para você, hoje está na moda ser crente. Na minha época, eu não sou muito velho não, mas na minha época lá atrás não era assim não. Lá onde eu morava, eu saía com a Bíblia debaixo do braço. Meus amigos que cresceram comigo, ei, pastorzinho, ei, vai para a igreja, né? É. E eu ficava ali. Hoje, eu sou lá da Nova. Né? Todo mundo conhece a Nova, né? Onde tu vai? Ah, eu sou lá da Nova. Ah, tá lá da Nova? Ah, legal. Que bom. Que bom que nós temos uma igreja que é uma bênção. Mas nós precisamos corresponder com aquilo que Deus quer para nossas vidas. Significa uma vida correta, uma vida justa, uma vida cheia de piedade, cheia de amor ao próximo, uma vida cheia de entrega, cheia de renúncia, uma vida cheia de amor, paciência, paz, domínio próprio. E são esses frutos que você vai reconhecer os seus irmãos. E quando você fala a mesma língua, parece que você conhece a pessoa há muitos anos. Eu tenho um amigo em Brasília, que eu conheci ele de uma forma muito estranha, mas o cara se tornou um irmão meu. E a gente passa de tempo sem se falar, mas quando a gente se fala por telefone, mano, parece que a gente está... Porque ele é meu irmão em Cristo, a gente fala a mesma língua, a gente tem o mesmo espírito. A comunicação é perfeita. Entendeu? Então esses são os nossos irmãos. Nossos irmãos em Cristo. Isso é uma maravilha. Você precisa estar ao lado dos seus irmãos, compartilhar, amar, dar a vida por eles. O quão importante é isso, gente?
Nós darmos nossas vidas uns pelos outros. Amar os nossos irmãos. Reconhecer os nossos irmãos. Nós temos irmãos aqui em Manaus. Nós temos irmão na China. Nós temos irmão nos Estados Unidos. Temos irmão na Europa, na Oceania. Nós temos pessoas portadoras do Espírito no mundo inteiro. Por isso que nós mandamos missionário para alguns países, como o Paquistão, como parte da China, como parte da Índia, aonde o Evangelho não entra. Porque nós queremos ter irmãos lá, nós queremos divulgar o Evangelho, nós queremos que aquelas pessoas se salvem, que aquelas pessoas um dia estejam diante de Deus, e que elas conheçam Jesus e vejam que Ele tem uma obra-prima, uma obra maravilhosa para a vida deles. E essa é a nossa missão. Adquirir mais irmãos, e mais irmãos, e mais irmãos, e aumentar a nossa irmandade. Gente, ter irmãos é uma bênção. É uma bênção ter irmãos. Os meus amigos aqui da igreja, meus irmãos da igreja, são como se fossem meus irmãos de sangue. E eu tenho muitos, e é uma maravilha. E um dia eu vou para a casa de um dia eu vou para a casa do outro dia eu vou para a casa do outro dia eu vou para a minha casa. Sexta-feira agora saiu do encontro de casais, é um irmão daqui, bora lá para casa? Eu falei, bora, vamos lá. Aí convidou outro, rapaz, quando eu olhei para o relógio era 4 da manhã. Minha mulher já estava bem assim, ó. Eu falei, ih, rapaz, tem que ir embora, cara, que amanhã a gente tem o que fazer. E naquela conversa maravilhosa, goze desses momentos, isso é importante. Por isso que você precisa estar num grupo de oração, num GA, porque é ali que você vai ter essa liga, que você vai poder conhecer os seus irmãos, e conhecer profundamente, conhecer intimamente, e isso é uma bênção, isso é uma maravilha. Ame seus irmãos, dê a vida por eles. Essa é a mensagem que Deus deixou para nós. E para a gente finalizar essa parte, tem uma música que eu gostaria de ensinar para vocês hoje, que é uma música que fala um pouco sobre tudo isso que a gente falou aqui, sobre igreja, sobre corpo, sobre amor, sobre irmão. Eu queria que você aprendesse essa música. Vamos ficar de pé? Preste atenção no slide, se você não conhece a música. E essa música retrata tudo que a gente falou ao longo desses dias. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora que você já viu a primeira parte, né? Vamos ver se a gente canta mais forte agora. Recebi o novo coração do Pai,
Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Expressando a glória do Senhor. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Agora fale com esse irmão do seu lado, dê um abraço nele. Diga: você é meu irmão em Cristo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família. Vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde. Vivam pelo amor, lembrando sempre da palavra de Deus. Nunca esqueça da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Os seus irmãos, a igreja, que você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Sempre busque a vontade de Deus e Deus acima de todas as coisas. Um forte abraço, semana que vem a gente se vê. Tchau!